5, verso de número 18. Por favor, diga para alguém: Deus tem um plano na sua vida, velho. Glória a Deus. Eu também creio. Graças a Deus. Gálatas 5, verso 18. Nós vamos retomar aqui o texto da palavra de Deus, onde nós estamos estudando sobre a temática guiados pelo Espírito Santo. Gálatas 5, verso de número 18. Aqueles que achou a palavra do Senhor, se puderem ficar de pé para nós lermos o texto da palavra, diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vemos estudando sobre a temática guiados pelo Espírito Santo. Falamos com os irmãos que nós já aprendemos aqui que nós somos guiados pelos dons, somos guiados pelo fruto do Espírito e também o poder e a autoridade, é uma maneira do Senhor estar guiando também a sua igreja. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a autoridade que existe no nome de Jesus, para finalizar essa temática, poder e autoridade. E o maior exemplo de autoridade que existe na Bíblia não foi César, não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi Nabucodonosor, não foi Ciro, não foi Neco, não foi nenhum outro rei que passou nos textos e nos contextos bíblicos. Porém, a maior autoridade que existe na Bíblia, o nome dele é Jesus. Eu gostaria aqui de colocar com os irmãos o ponto, que é Mateus 28, 18. O próprio Cristo vai declarar isso ao seu próprio respeito, e daqui nós damos início à autoridade que há sobre o nome de Jesus, para nós podermos seguir. A igreja, ela é guiada através dos dons, do fruto, do poder e da autoridade. Em Mateus 28, 18, Jesus deixa isso muito claro. O texto diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa palavra é uma palavra grega, exousia, e essa palavra grega significa autoridade. Então, quando Jesus, em outra versão, acho que a King James diz isso. Então, quando Jesus ele diz assim: foi-me dado todo o poder, na verdade ele também está dizendo: foi-me dado toda a autoridade. Na verdade, o texto grego quer dizer assim, poder de autoridade, ok? Poder de autoridade. E nós vamos estudar aqui a respeito que a maior autoridade está em Jesus. Ele mesmo declara que toda autoridade ele recebeu. Ele foi recebido por intermédio de Cristo, toda a autoridade. E Mateus 7, por favor, abra sua Bíblia, Mateus 7, 29 também. Nós vamos ver aqui a maneira com que Jesus ensinava, Sofia. Olha como Jesus ensinava. Jesus ensinava por intermédio da autoridade também. E isso fica registrado nos Evangelhos. Mateus 7, versículo de número 29. Olha que fantástico. O texto diz assim: porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então Jesus ele declara isso em Mateus 28, que ele recebeu toda a autoridade. Só que isso precisava ser visível, né? E isso era visível até mesmo pelos escribas e até mesmo pelos fariseus, que eram pessoas que opunham o ministério de Jesus. Então a autoridade de Jesus não era só algo espiritual. A autoridade que estava sobre Jesus era algo
visível, as pessoas conseguiam contemplar que Jesus, ele ensinava com o poder de autoridade. Os escribas ensinavam, na verdade os fariseus ensinavam, os rabinos ensinavam, e eles não tinham percebido a autoridade sobre a vida de cada um desses que prestavam os ensinos. Por qual motivo, irmãos? Porque a autoridade, ela também consiste em vida prática. Ó, lá vai, hein? A autoridade também consiste em vida prática. Você quer ver o algo? Se nós dissermos para os nossos filhos, ainda que somos autoridade sobre a vida deles, se nós dissermos assim: olha, não faça isso, e porventura os nossos filhos nos pegar fazendo uma certa situação, ainda que nós somos autoridade, nós vamos descredibilizar a nossa autoridade sobre a vida deles. Vou dar um exemplo. Se nós dissermos assim para os nossos filhos: olha, não é bom você mentir, mas e se os nossos filhos pegarem a gente mentindo? Toda aquela autoridade que nós exercemos sobre a vida do nosso filho, ela pode ser quebrada. Por qual motivo? Porque nós não tivemos uma vida prática. Então, por que Jesus, quando olhavam para a vida dele, irmã Maria, encontravam-se autoridade na vida de Jesus? Porque tudo aquilo que Jesus se propunha ensinar, Jesus se condizia a viver tudo aquilo que ele pregava. Então a vida de Jesus era uma vida prática. Jesus dizia assim: você tem que amar o seu próximo. Só que o evangelho de Jesus, quando ele terminava de pregar na praça, ele encontrava alguém no caminho, como o jovem rico, e ele tinha que exercer a palavra que ele liberou. Aqui aperta o cinto, porque às vezes a gente vem no púlpito, grita, pula, dança e está tudo certo. Só que quando sai daqui, o Senhor vai dizer assim para a gente: precisa viver tudo aquilo que você ensinou lá em cima do púlpito. Só a irmã Ilma deu glória a Deus. Aqui é como se Jesus estivesse dizendo: tudo aquilo que você louva, tudo aquilo que você professa, você também precisa viver na vida, no dia a dia, porque isso vai te dar autoridade. Autoridade. E a autoridade, pelos que estão de fora, ela também é medida pela nossa vida prática, irmãos. Esses dias mesmo a pastora puxou minha orelha e ela falou assim: Daniel, você não tinha ensinado sobre domínio próprio? Eu falei: lá vem a pedrada, né? Ela falou: então por que agora você está nervoso desse jeito? Eu falei: tá bom, vai, me perdoa, me desculpa. Aí ela passou a me ver com autoridade de novo, porque eu errei, mas se eu não conserto o erro, irmãos, aí você perde a autoridade, não é verdade? Então o puxão de orelha da mulher às vezes vale a pena, não é? Eu preciso te dizer isso, hein? Sua mulher é o que te quer mais bem nessa vida, hein? Cadê as mulheres para dar glória a Deus? Estou dando moral para vocês hoje aqui, viu, Caio? Ouvi a Bia, viu, Caio? Ou seja, as mulheres, irmãos, eu não sei, não tem na Bíblia isso não, viu? Não tem na Bíblia, mas não sei, irmão. A mulher tem uma coisa que ela fala assim: esse cara não está bem hoje não, tem alguma coisa de errado nele. E não vou dizer que é comunhão do Espírito, porque tem mulher que tem comunhão do Espírito, mas tem mulher que não tem, irmão. E ela diz assim: não sei, tem alguma coisa estranha, estou sentindo alguma coisa aqui, irmão, e pode bater que tem alguma coisa. Você pode perceber, quando a sua mulher vem falar para você a respeito de uma amizade, de um olhar de outra mulher, porque geralmente o homem é bobão nessas coisas. Eu digo por mim, tem que eu nem percebo, irmão. A pastora já fala: abre os teus olhos, hein? Eu falo: mas eu abro o olho com quem, mulher? Não, é assim, assim, meu Deus. E no final não é que ela tinha a verdade, irmão? Acho que isso é autoridade na minha vida. Então, irmãos, eu não estou dizendo que nós não vamos errar. Amém, irmãos? Nós vamos errar, sim ou não? Vamos faltar, só que quando faltar, se arrepende, refaça o caminho, para que você não perda a autoridade que Deus te deu em nome. Eu vou te dizer, viu? A maior não, mas uma das maneiras de falar, cara, irmão João, uma das maiores lutas de Satanás é para que o crente perda a sua autoridade. Porque senão ele vai parecer uma panela vazia, com molho de chá
chave dentro, faz muito barulho, mas não serve para nada. É melhor uma panela cheia de cuscuz que alimenta muita gente, não é verdade? Então, irmãos, se porventura acontecer algo, se arrependa, refaça o caminho, e Deus vai continuar te dando autoridade no nome de Jesus. E eu estou profetizando que a sua vida vai falar para muitas outras vidas em nome de Jesus. Deus te chamou, irmão. Deus te escolheu. Deus te capacitou. E Deus vai exigir de você coisas que não estão exigindo. Ó, eu não planejei nada disso, hein? Mas vai segurando o que o Espírito está falando. Deus vai exigir coisa de você que não vai exigir de outros, não. Aí às vezes você, bocudo, fala: ah, mas porque o outro lá está fazendo e eu não posso? Por acaso que Deus tem na tua vida, tem a vida com o outro? Ai, irmão, eu já disse para essas meninas aí que são professoras dessa escola: vai arrochar o cinto e com vocês o negócio é diferente. Mas por que o outro pode fazer? Mas porque o outro não tem isso? Agora é Deus aí, não tem porque o outro pode fazer, porque isso. Por acaso o que Deus tem na vida dele tem com você? Então você tem que andar diferente, você tem que agir diferente, você tem que se vestir diferente, você tem que falar diferente, você tem que se comportar diferente. Por qual motivo? O que você vai viver, as pessoas não vão viver, mas o que você vai viver daquilo que Deus tem preparado para você. Você acha que Deus vai dar visão para os outros que Ele tem dado para a sua vida? Ela é maravilhosa. Deus vai fazer com que você viva diferente. Você tem que se comportar diferente na faculdade. Agora é Deus aí, Bia. Agora é isso aí. Tem que se comportar diferente na escola. Agora é Deus aí, Marcelo. Tem que se comportar diferente no trabalho. As irmãs vão dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim: autoridade. Precisam ver isso na nossa vida. Ô irmã Maria, parece que o senhor está indo pelo ralo assim, ó. Eu não vou. Eu vou falar, não vou falar. Aí você vê o profeta profetizando na vida do outro. Aí tem que vir alguém que não é nem da igreja e denunciar uma certa adultização que está acontecendo no meio das nossas crianças. Aí quando você vê o pastor, que era a autoridade da igreja para repreender, o pastor está dizendo: não, você vai ter vitória. O seu caminho vai ser de maravilhas. Você sabe do que eu estou falando? Estou falando exatamente do Ítalo Santos. Estou falando dele. Aí você vê lá na igreja, sendo o cara com o marido do lado, e o pastor: não, é isso, a porta vai abrir, não sei o quê. Aí vem o Felder, que nem da igreja e lança um algo que Deus tem que usar a vida de alguém que está fora, porque quem está dentro não tem autoridade de Deus para ser usado. Você vai se acovardar, irmão, quando as pessoas em pecado entram aqui? Você vai se acovardar? Eu não vou nada. Porque eu também estou em pecado e eu sei que quando eu estou errado, Jesus vem e já me corrige logo. Porque a Bíblia diz que quem Ele ama, Ele corrige. Então não se limite, irmão. Quando Deus te pedir para você falar, fale. Tenha liberdade em falar, tá bom? Não deixa com que Deus tenha que usar as pessoas que estão do lado de fora, né? Em nome de Jesus. Diga assim: autoridade. Mateus 7,29, ele ensinava com autoridade. E isso aqui é lindo em Mateus 9, verso de número 8. Mateus 9, verso 8. E é algo que precisa ser denunciado nos nossos dias, irmão. A pedofilia. Eu tenho aversão à pedofilia, irmãos. É algo que mexe comigo, viu? Se você viu algum dia, eu olha, irmão, vou te falar, Deus tem que trabalhar no meu coração com isso, viu? Porque se depender de mim, Mário, é um Chico Doce. Você sabe o que é Chico Doce, mano? Irmão, é um Chico Doce atrás do carro e não tem dó, não, irmão. Sem massagem, né? Porque Deus tem que trabalhar no meu coração, viu? E ó, a pedofilia não tem essa bamborá não, viu? Pedofilia, denúncia. Tem não. O índice cresceu muito, irmãos. E preciso dizer isso aqui, porque eu sou teu pastor, eu preciso te alertar. Se
Preciso te alertar enquanto isso. O índice tem crescido dentro da igreja, irmãos. Casos que têm sucedido dentro da igreja. Caso de líderes, caso de presbíteros, pastores, que aproveitam da situação, que tem uma suposta autoridade, e aí excedem os limites. Mas eu quero dizer aos irmãos, isso, irmão, é denúncia, é cadeia. Não vamos orar para ver se liberta. Não, é cadeia, é denúncia. Tem esse negócio não, viu? Não podemos, essa igreja aqui não abre espaço para isso. É por isso que a nossa orientação às nossas professoras é essa. Não leva as crianças até ali, dali para dentro, ou a mãe pega a criança, leva no banheiro, e nós não temos responsabilidade com criança nenhuma dentro do banheiro. Nenhuma tia está responsabilizada enquanto isso. Não é verdade? Porque nós cuidamos das nossas crianças. Não é tudo conhecido, não interessa. Depois aí acontece alguma coisa, quem tem que responder sou eu. Então tem limites. E a igreja tem que se comportar assim. E se porventura algum dos irmãos vê alguma coisa de errado aqui, fale para mim. Nós vamos pegar um pedaço de madeira e vamos resolver esse negócio aí. Em nome de Jesus. Ou senão a gente liga para o 90 e resolve essa questão e eles vêm com a madeira aqui para resolver. Não é verdade? E está indo para a internet, hein, Alex? Tem problema não, né? Tem problema não. Eu assumo tudo aquilo que eu estou falando aqui. Viu? É só me comunicar. Se porventura algum olhar torto ou alguma coisa, fale com o seu pastor. Posso ouvir um amém empolgado da igreja? Não tem isso aqui, irmão. Então não tem que você ficar coado. Dá glória a Deus, irmão. Senão vai parecer que é com você, né? Então vamos ficar atentos a tudo, tá? Em nome de Jesus. Mateus 9, verso de número 8, diz assim: e a multidão, vendo isso maravilhoso, glorificou a Deus, que dera tal poder, aqui autoridade, que dera tal poder aos homens. Esse contexto aqui vai falar que Jesus ele tem poder ou autoridade para perdoar os pecados. E aqui está, irmãos, um dos vereditos que provam a deidade de Deus, a deidade de Cristo, na verdade, que Cristo é Deus. Porque só Deus pode perdoar pecados, irmãos. Só Deus pode perdoar pecados. E o texto vai dizer, põe no verso 7, Marião, verso 7, por favor. E o texto vai dizer que ele, levantando-se o homem, ele partiu para a sua casa. Por qual motivo? Porque esse homem estava paralítico. E Jesus vai dizer assim para aqueles fariseus que estavam ali: o que é mais difícil para vocês? Eu dizer levanta e anda, ou dizer os teus pecados estão perdoados? E aquele homem levantou e andou como um sinal do perdão que ele estava recebendo. Jesus fez um milagre na vida desse homem, que ele estava paralítico, para ele retornar a andar. Foi simplesmente pelo fato, porque ele tinha dito que ele era poderoso, ele tinha autoridade para perdoar os pecados. Só que ninguém estava acreditando. Então, porque ninguém estava acreditando, Jesus disse assim: então faça favor, levanta aí dessa cama e anda. Ele levantou, irmão, foi embora para a casa dele. Aí a multidão ficou preocupada. E essa multidão, ela ficou com os olhos cheios, né? E os olhos cheios da multidão, elas se encheram de temor e começaram a glorificar a Deus. Por quê? Porque Deus deu autoridade para Jesus para perdoar todos os pecados. O problema foi que Pilatos, ele achou que tinha autoridade sobre a vida de Jesus. Eu quero ir com você nesse texto, João 19. João 19, verso de número 9 ao 11. João 19, do verso de número 9 ao 11, diz assim: e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Isso aqui é importante, irmãos. Jesus não lhe deu resposta. Vai lá, Marião. Disse depois Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder? Aí Pilatos vai dizer: não sabes tu que eu tenho autoridade para te crucificar? Olha a audácia de Pilatos. Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade para te crucificar?
para te libertar? Olha o que Pilatos vai dizer. Por isso, pode deixar no 10, Maria. Pode deixar no 10. Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Verso número 11. Ao que Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder ou autoridade sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Verso de número 12, só a primeira parte. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Eu vou te dar o contexto dessa palavra aqui, porque Pilatos ele achou que tinha e poderia exercer autoridade sobre Jesus. Para que os irmãos fiquem inteirados, Pilatos ele era responsável pela autoridade governamental. Jesus não está dizendo que nós devemos ser rebeldes à autoridade governamental, ao contrário disso. A carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito, põe aqui, Maria, você não precisa ir lá não, vou ler para você. Tito 3, verso de número 1. Tito 3, verso de número 1. Olha o que a Bíblia vai dizer a respeito das autoridades. Lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. E se você ler Romanos 13 também o apóstolo Paulo vai discorrer a respeito da autoridade, a respeito dos governantes. E o apóstolo Paulo diz que nós todos devemos exercer obediência aos governantes e à autoridade. O problema foi que Pilatos se confundiu a respeito da autoridade sobre a vida de Jesus. Por qual motivo? Porque Jesus ele veio para um propósito. E qual que era o propósito? Jesus veio para ser crucificado, porque sem cruz não haveria remissão de pecados. Jesus, se não subisse no madeiro, ninguém poderia ser perdoado. Aí Pilatos se aproveita do cenário, se aproveita da situação, e Pilatos vai dizer: sabe o que? Eu tenho autoridade sobre você, Jesus. Eu posso te crucificar, mas eu posso te libertar. Jesus vai dizer: Pilatos, alto lá. Nenhum poder me foi lhe dado se você não tivesse recebido autoridade sobre mim, a não ser que o Pai te deu. Pilatos vai subjugar toda a remissão da humanidade ao seu poder, aquilo que ele pode fazer, as suas próprias condições. E Jesus vai dizer: não tem nada a ver com isso não, Pilatos. O que está escrito ao meu respeito é que eu ao terceiro dia eu vou morrer. Em João capítulo de número 10, põe aí, Maria, põe aí rapidinho, João 10, verso de número 17. Olha que Jesus vai replicar isso aqui. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Verso de número 18. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade, e tenho autoridade, e tenho poder para entregá-la, e tenho autoridade para tomá-la de novo. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo para Pilatos? Pilatos, eu sei que você é um governante, eu sei que você emite leis, só que todas as leis que o governo emitir, que não tiver sido pareada com a palavra de Deus, esse governo não vai ter autoridade sobre a igreja. E aqui eu repito e reafirmo: se prepare, irmãos, que daqui a pouco vai vir leis que estão afrontando a igreja, leis para que a igreja concorde com o aborto, leis para que a igreja concorde com casamentos homoafetivos dentro da igreja. Só que, irmãos, a igreja não está sujeita à autoridade que afronta a palavra de Deus. Ainda que a igreja pereça, mas a igreja vai perecer pela verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. E Pilatos está confundido, e está saindo muitas leis aí do parlamento, irmãos, que está vindo contra a igreja, leis que vão confundir
tentar confundir o povo de Deus, irmão. Só que a igreja está firmada na verdade, amém, meus irmãos? A igreja está firmada em Cristo Jesus. E nós não devemos de forma alguma ceder a essas verdades bíblicas. E é isso que Jesus está fazendo. Ele não está dizendo, eu estou infringindo a lei, eu não sou fora da lei. Jesus não está dizendo nada disso. Jesus está dizendo, se essa lei estiver afrontando a palavra de meu Pai, aleluia. Deixa eu dizer, irmãos, daqui para frente as coisas podem piorar para a igreja. Daqui para frente os decretos podem vir pesados para a igreja. E isso aqui é bom, irmãos, porque isso aqui pode provar a nossa fé. Existem igrejas, irmãos, que já são igrejas perseguidas, igrejas que foram emitidos decretos que, se eles não negarem a Jesus, as suas vidas estão em risco. Igrejas na África do Sul, igrejas no Oriente Médio, que estão sendo perseguidas. O islamismo está perseguindo, e dizendo, é uma perseguição ferrenha, e dizendo que se não negar a Cristo, eles vão colocar a sua vida em risco. E eles, irmãos, os nossos irmãos, a igreja perseguida, não está cedendo aos decretos dos governadores que estão emitindo leis. Eles estão dizendo, eu não nego Jesus por nada. Irmãos, estão sendo enforcados, estão sendo seus pescoços cortados, estão sendo mortos na frente dos seus filhos. Porém, eles não estão negando a sua fé. A nossa igreja, irmão, não sei, eu vou ser sincero, eu acho que a nossa igreja não está preparada para passar por isso. A gente é muito bom de dizer, isso, mas a gente confunde perseguição, irmão. Às vezes a gente entra aqui, o irmão me deu a parte do Senhor, eu acho que o irmão já está me perseguindo, ou às vezes aconteceu de alguém falar uma coisinha assim, já é uma perseguição dela que a gente está vivendo dentro da igreja. Enquanto nossos irmãos estão perdendo a vida, não. A verdade é que o Senhor Jesus diz que eles estão ganhando, né? Então, quando nossos irmãos estão sendo à prova, porque eles entenderam que existe uma autoridade que está sobre todas as outras autoridades. Será, irmão, que nós vamos ceder quando emitir uma autoridade no nosso trabalho, ou leis trabalhistas que infringem a nossa fé? Será que a gente vai permanecer, irmãos? Fiel ao propósito, fiel à palavra, fiel à conduta. Aleluia, aleluia, irmãos. O assunto é sério. E Jesus vai dizer: nenhuma autoridade lhe foi lhe dada que não foi direcionada pelo meu Pai. Vamos continuar mais um pouco. A autoridade, ela não pode ser comprada, irmãos. A autoridade, ela não pode ser vendida. Eu quero ler com você em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Eu estou te dando bastante texto bíblico para que você possa ter respaldo, para que você saiba defender a sua fé e tenha base. Não são palavras aqui lançadas ao vento. Eu estou te falando de coisa que nós já estamos vivendo. Eu estou te falando de realidades de que a igreja pode passar e já está passando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 19, Mário. Por favor, projeta para a gente aí. Atos de 8, verso de número 19 diz assim. Põe o verso 18, Mário, para o contexto. E Simão, vendo que pela imposição da mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, essa autoridade. Olha o que Simão está oferecendo. Ô irmão, eu vou dizer que me parece que o nome só mudou. Agora não é mais Simão, mas a estratégia continua sendo a mesma. Porque antigamente a proposta de Balaão foi a mesma que fizeram para Balaão, para que ele pudesse receber dinheiro para profetizar contra o povo de Deus. E Simão está oferecendo dinheiro para corromper aquilo que para a igreja é caro. E tem pessoas se vendendo por causa de algumas coisas que foram oferecidas. Simão está oferecendo dinheiro para
dizer assim: me dá o poder do Espírito, me dá a autoridade que está sobre a vida de vocês. Olha o que ele está pedindo: dá-me também a mim esse poder, essa autoridade, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha a sentença de Pedro aqui. Se você está achando que eu sou duro, olha o que Pedro vai dizer, verso 20: mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja para contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcançasse por dinheiro. Verso de número 21: tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Verso 22: arrependa-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Verso 23: pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Diga assim, por favor: a autoridade tem um alto preço. E esse preço o dinheiro não pode comprar. Pastor, e qual que é a moeda da economia de Deus para que haja autoridade sobre a minha vida? A moeda da economia de Deus se chama obediência. Se nós andarmos em obediência, haverá a autoridade de Deus sobre a sua vida. E como eu disse aqui, o que o inimigo mais quer, irmãos, é com que você negocie a autoridade de Deus sobre a sua vida. Pastor, eu não tenho problema com dinheiro, pastor. Está tudo bem, está tudo resolvido. Glória a Deus por isso. Que Deus te dê graça, que você não tenha problema com dinheiro. Mas Deus usou a pastora para falar de outra moeda aqui. Essa moeda é chamada tempo. E aqui é algo que pega a maioria de nós. Por quê? Porque o que pode ser oferecido para você, Simão, o mágico, de vez ele sabe que o dinheiro não vai pegar, então ele oferece para que a gente negocie com o tempo, que a gente não dê o melhor tempo para Deus. E o problema de tudo isso é que a nossa autoridade vai sendo infringida, a nossa autoridade vai sendo perdida, e nós vamos vendo que nós nos tornamos pessoas que só grita, só faz barulho, e a autoridade está indo de ralo abaixo. Mas eu quero declarar que essa noite é noite de recuperar a autoridade que foi perdida em nome de Jesus. E isso é possível só por intermédio de Jesus. A gente já vai finalizar, mas antes disso, eu quero te dar uma boa notícia. Já apertei muito, quero te dar uma boa notícia em Mateus 10, verso de número 1, aonde aparece essa verdade na vida de Cristo. Mateus 10, verso de número 1. Irmãos, eu estou aqui incentivando a você para que você não perda a autoridade. Irmão, é tão difícil conquistar isso, é complicado. Não é fácil ter autoridade no mundo espiritual, não é fácil. Os filhos de Seva foram expulsar os demônios, achando que tinham autoridade, levaram uma surra, ficaram pelados. O demônio deixou eles pelados. A maior vergonha era um judeu mostrar a canela. Imagina eles andarem pelados no meio da rua, porque o demônio deu uma surra neles, deu uma surra, que eles foram expulsar, exorcizaram o demônio, mas não tinham a autoridade. O demônio olhou no rosto dele e disse: olha, eu sei quem é Paulo, eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Imagina, o demônio repelindo a autoridade de alguém que o foi expulsar, irmãos. Perdeu toda a autoridade. Imagina isso. E Jesus vai dizer isso aqui para a igreja. Isso aqui é para a igreja. Isso aqui está liberado para a igreja. Isso aqui está liberado para a sua vida. Por favor, diga isso para o seu irmão. Isso aqui está liberado para você, irmão. Diga para ele: use, irmão, use. Em nome de Jesus, use. Eu disse isso aqui semana passada. Autoridade não é algo que vai vir lá do céu como uma bola de fogo e pegar na sua vida. A autoridade ela é baseada na obediência, na vida com Deus, na vida prática. Mateus 10, olha o que Jesus vai dizer. Jesus reuniu os seus 12 discípulos e lhe deu a autoridade, deu poder de
quê, pastor? Para expulsar os espíritos imundos e para curar todo tipo de enfermidade. Deixa eu fazer uma pergunta: Deus já usou a sua vida para curar alguém, irmãos? Deus já usou a sua vida para curar alguém? Talvez você não levantou a mão, mas eu vou te dar uma palavra, porque possa ser que esse alguém que você curou não seja um câncer, não seja algo aparente, um paralítico que levantou e andou, mas hoje, Bia, você sabe melhor que eu sobre isso. Nós temos doenças psicossomáticas, doenças que não se revelam no tangível, mas Deus, na sua infinita bondade, Ele pode usar a sua vida, e você em um momento de um diálogo, em você em uma ligação, em você em uma conversa, você pode liberar uma palavra sobre a vida de alguém, sabe? Lá na escola, alguém que está passando uma necessidade, um aluno, um professor, alguém que está precisando de uma liberação, e talvez essa pessoa está com uma doença que você não consegue enxergar, você não consegue ver, e essa doença poderia se evoluir, virar um câncer, porque a doença psicossomática começa a partir disso. Rancor, mágoa, ressentimento, falta de perdão, ódio, avareza, luxúria, e tudo isso vai ruminando-se e levando a problemas complexos e difíceis que nós não conseguimos enxergar, gatilhos que levam a pessoas a um estado terrível, e aquilo vai se voltando. Mas Deus, Ele pode usar a sua vida, e você pode dar um conselho, e essa pessoa que está com uma doença que você não está vendo, ela pode receber a cura, simplesmente porque você recebeu essa autoridade, e você usou a autoridade que não está sobre você, mas está sobre o nome, em nome do Senhor Jesus. Não é um conselho simples, não é uma liberação de palavras simples, mas é a autoridade de Jesus que está sobre a sua vida, que pode mudar cenário, pode mudar situações, pode mudar destino, pode mudar vidas. Eu estou declarando que Jesus tem autoridade para liberar sobre a sua vida. Então use a autoridade que está no nome de Jesus, e demônios sairão, e doenças serão expelidas pelo poder precioso do nome de Jesus. E eu quero dizer, irmãos, que Deus pode usar a sua vida para você expulsar demônios, irmão. E vai no recado, hein? Vai no recado, porque hoje em dia, irmãos, hoje em dia, eu me lembro que na minha época era assim. A gente tinha que pregar os irmãos e dizer assim: calma, irmão, nem tudo é demônio, irmão. Não, o irmão está com depressão, precisa ser tratado. Vocês se lembram dessa época? Então, calma, irmão, nem tudo é demônio, vigia, cuidado, não é assim não, porque tudo era demônio, sim ou não, irmãos? Irmão, eu já preguei por muitas das vezes, não foi uma não, preguei algumas vezes, e pregando aqui, Jorge, o demônio manifestava e vinha gritando, irmão, aquele barulho todo, e se ajoelhava, em nome de Jesus, sai, a vida era liberta, aceitava Jesus, voltava e sentava. Não foi uma vez não, foi algumas vezes, irmão. E só que hoje em dia parece que algumas coisas mudou, parece que nada mais é demônio, parece que agora tudo tem um diagnóstico para tudo, e eu não dou conta, pelo amor de Deus. Mas a partir do ano de 2025 parece que nada mais é demônio, tem um legalismo funcionando a respeito disso, e a gente precisa enxergar o mundo espiritual. E eu não estou contra aqui, pelo amor de Deus, mas parece que relativizou ao ponto de nada mais ser demônio. Tudo tem que ter um algo por trás, isso e aquilo outro. E o Satanás, o que eu quero dizer aos irmãos, qual que é a imagem que nós temos do demônio? É alguém descabelado, meu irmão, alguém descabelado assim, gritando, com as mãos voltadas para trás, e aquele barulho todo. Só que eu preciso dizer para os irmãos que tem gente endemoniada usando terno e gravata, com gel no cabelo e bem ajeitado. Tem pessoas que estão endemoniadas que não grita, não uiva, mas é um mentiroso nato. Quem é o pai da mentira? Você já viu alguém, irmão, bem vestido, bem trajado, limpo, decente, só que não consegue largar a mentira, conta uma mentira atrás da outra? Você acha que ele está sendo influenciado por quem? Exatamente. Esse grita, esse está descabelado, esse está com a mão para trás.
Porque a gente tem um estereótipo de que uma pessoa para ser endemoniada tem que ser assim, assim, assim. Mas nem todos estão gritando, uivando, nem todos. O próprio Senhor Jesus, percebendo que Pedro estava com umas ideias de influência demoníaca, que para Jesus não ir para a cruz do Calvário, Jesus olha para Pedro e fala: Satanás, para trás de mim. E Pedro não estava com a mão para trás e uivando. Pilatos estava no governo e falando para Jesus assim: eu tenho autoridade sobre a sua vida. Você acha que quem estava usando a boca de Pilatos, irmão? Em Lucas 4, Mateus 4, que fala do deserto, Satanás vai oferecer autoridade para Jesus, só que ele mesmo recebeu uma autoridade caída. Quando Adão cai, ele recebe essa autoridade. Ele recebeu a autoridade a partir do pecado. A autoridade que ele recebeu é para operar na vida das pessoas. Só que Jesus está dizendo: eu não recebi autoridade porque pequei, eu recebi autoridade porque eu fui fiel. E ela não me foi dada pelo pecado, ela foi dada pelo meu Pai. Então eu tenho toda a autoridade, Satanás. Quem consegue glorificar esse Jesus? Jesus recebeu a autoridade do Pai. Então, por favor, diga para o seu irmão: use a autoridade. Aleluia. Vamos fechar. Põe lá, por favor, irmão. Mateus 10, para a gente fechar. Essa autoridade aqui é a autoridade para expulsar demônios. E eu vou ser usado, hein? Vou ser usado pela sua vida, hein? É possível que demônios tenham sido expelidos de vidas sem se manifestar, simplesmente porque Jesus foi anunciado e a autoridade que está no nome de Jesus fez com que aquela influência que estava na vida daquela pessoa fosse liberta. Mateus 10 diz: autoridade para curar todo tipo de enfermidade e doença. O texto diz sobre os espíritos imundos, para os expulsar. Diga assim: para expulsar. Por favor, diga assim: demônio. Diga aí, irmão, diga: demônio não foi feito para ser entrevistado. Demônio foi feito para ser expulso. Nós não devemos ficar aqui nessa de é isso, irmão, pelo amor de Deus. Vamos deixar esse negócio para lá. O texto diz assim: para curar toda enfermidade. E a palavra aqui é uma palavra grega que é a palavra terapeuo. E parece que liga com a palavra terapia, né? Terapeuo. Autoridade para curar os enfermos. Só que aqui, essa palavra terapeuo, ela significa sarar, ela significa curar e ela significa restaurar a saúde. E é por isso que eu disse aos irmãos: existem enfermidades que são expulsas da vida da pessoa, que não são enfermidades visíveis, são enfermidades que estavam escondidas. E a autoridade que está no nome de Jesus faz com que todas essas doenças elas são expelidas. O terapeuta tem poder para sarar, tem poder para curar, tem poder para restaurar a saúde. E o que eu quero dizer é que é isso que Jesus ele entregou para a igreja, a autoridade. O que eu falei com os irmãos é a autoridade que existe no nome de Jesus. Agora Jesus está delegando a autoridade. A autoridade para que a igreja vá, expulse os demônios, para que a igreja vá, cure as enfermidades, seja por intermédio, irmãos. Seja. Por isso que eu digo, eu creio que Deus pode usar um psicólogo, um psiquiatra. Se esse for crente, eu creio em dobro ainda, Alex. Por qual motivo? Porque ali sentado ali no divã, ele vai ter acesso a coisas que jamais essa pessoa colocaria para o lado de fora.
E essa pessoa pode receber um terapeuta, pode receber a terapia, pode receber orientações, pode receber direções, e a saúde dela pode ser restaurada, simplesmente porque Deus resolveu usar a vida de alguém. E essa autoridade que vem é para expulsar os demônios e curar as enfermidades. E a gente fecha com a última autoridade, que é a autoridade de Atos 1, verso de número 8. Põe aí, Maria, a gente fecha agora. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Eu gostaria de pedir para que os irmãos ficassem de pé para a gente finalizar. Eu vou orar pela sua vida, mas eu gostaria de liberar essa palavra sobre a sua vida. A primeira autoridade que foi liberada é a autoridade para expulsar os demônios, a autoridade para curar as enfermidades. E aqui o Senhor Jesus vai liberar mais uma autoridade. E que autoridade é essa? Eu acredito que essa autoridade, ela precisa estar na vida de toda a igreja. Que autoridade é essa? Essa autoridade se chama o poder para ganhar almas. A autoridade para ganhar almas para o reino dos céus. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos: quantos gostariam de ser ganhadores de almas, irmãos, para o reino dos céus? Então eu preciso te dizer que Jesus liberou autoridade sobre a sua vida. Olha o que o texto vai dizer: mas vocês receberão autoridade, ou o poder do Espírito Santo, que há de sobrevir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A primeira autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, e a segunda autoridade para ganhar almas para o reino dos céus, para ganhar almas para o Senhor Jesus. O poder de Deus que se aperfeiçoa sobre a sua vida é o poder para ganhar almas para o reino dos céus. Eu quero dizer, igreja, que esse poder já está disponível para a sua vida. Esse poder já está disponível para a sua vida. Então eu quero te encorajar aqui nesta noite. E o que o Senhor quer dizer, pastor? Vai e pregue o Evangelho, anuncie as boas novas, fale das virtudes do Senhor Jesus, anuncie para o mundo aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo realizou, a obra que Ele realizou na cruz do Calvário, aquilo que alcançou a sua casa, aquilo que alcançou a tua vida, aquilo que está trabalhando no meio da sua família. Eu quero encorajar a igreja aqui nesta noite a te dizer: vai e pregue um Evangelho, porque o poder de Deus está sendo liberado sobre a sua igreja, para que você receba essa virtude, para que você seja revestido para pregar essas boas novas. Eu quero orar pela sua vida. Eu te convido a você fechar os seus olhos e você clame também comigo. Peça para que o Espírito Santo te encha desse poder, o poder para ganhar almas, o poder para ganhar almas, o poder para ganhar almas. Espírito Santo de Deus, nós queremos ministrar sobre a tua igreja aqui nesta noite, sabendo que o Senhor já liberou o poder que vem de cima. Senhor, meu Deus, nós estamos pedindo a Ti, meu Deus querido, Senhor, porque a Tua palavra diz, meu Deus querido, que esse Evangelho, ele precisa ser pregado, meu Deus querido. Este Evangelho precisa ser anunciado. Foi o Senhor quem disse aos discípulos: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Senhor, nós estamos crendo, meu Deus querido, sobre a pregação do Evangelho. Então levante, Senhor, esta igreja para anunciar as boas novas. Que os teus filhos recebam essa autoridade que venha de cima para pregar, Senhor, os evangelhos, Pai. Senhor, que os teus filhos não sejam omissos, não sejam acanhados, mas, Senhor, que os teus filhos recebam esse poder, o poder para granjear almas, Pai, o poder para falar das boas novas, meu Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, libera esse poder sobre a tua igreja, Jesus. Libera esse poder sobre o teu povo.
libere, meu Deus querido Senhor, essa autoridade sobre a vida dos teus filhos, para ganhar almas para o reino dos céus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Somente quem vai ganhar almas para o reino dos céus, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Antes de você finalizar, diga